Hoje nós estamos estreando esse projeto que a gente já está trabalhando há um bom tempo e visa principalmente inserir os jovens no debate social, no debate sobre coisas que são pertinentes à nossa vida e que nos afetam diretamente, mas às vezes passam desapercebidos ou simplesmente os jovens não têm o interesse de debater, de pensar, de analisar e ver o ponto de outras pessoas e querer entender sobre um assunto específico. Então, nós estamos surgindo para trabalhar nisso, criar um senso crítico nos jovens, que eles possam ter uma base para construir uma ideologia própria e possam sempre conviver com o diferente, que é a base da democracia. E, como vivemos num regime democrático, é assim que nosso projeto vai funcionar, sempre ouvindo o outro lado, sempre querendo entender o que o outro pensa e, acima de tudo, querendo aprender com o outro. Aproveita que a oportunidade para já dar alguma dica de como você olhar nosso funcionamento, nossos trabalhos. Nós temos um blog que está dentro do site, que você pode acessar lá pelo link no Instagram. Nesse blog, as pessoas vão ter livre oportunidade de publicar textos, poemas que digam respeito sobre algum tema específico. E lá você tem áreas pré-definidas, como, por exemplo, religião, política, economia, meio ambiente, em que você pode nos enviar um texto e nós vamos publicar, seguindo, claro, algumas regras que nós entraremos em contato com você por e-mail, você fala com a gente lá pelo site mesmo, tem um formulário, e a gente conversa. E você vai ter um livre espaço para publicar o teu texto, para discutir com outras pessoas. Outra coisa, se você quiser se engajar no projeto, você também vai ter a oportunidade. Basta acessar pelo Linktree, que tem no nosso perfil no Instagram, e responder a um quiz de triagem, em que nós vamos poder dividir as pessoas pelos perfis e chamá-las para os debates que mais lhes interessem. E, falando em debate, é o que nós vamos ter aqui hoje. Então, o tema de hoje é sobre a flexibilização do isolamento social nesse contexto de pandemia do coronavírus. E nós vamos discorrer aqui sobre alguns pontos, claro, não tendo a pretensão de ser um cientista, não tendo a pretensão de ser algum estudioso da área, mas nós vamos dar a nossa opinião, que é o que nós devemos sempre fazer, que é dar nossas opiniões tendo base em algo. E vamos começar. Nosso debate vai ser dividido em 4 blocos, dividido por perguntas, que vocês vão poder acompanhar ao longo do debate. Gente, antes de mais nada, eu gostaria de primeiro me solidarizar com todas as famílias que perderam alguém, porque foram 55 mil mortos no Brasil. Só no Ceará foram um pouquinho mais de 5 mil, ou quase 6 mil, para falar a verdade. Então não foram só números, foram pessoas, e é importante a gente ter isso em mente. E eu fico muito alegre de pensar que o pior está atrás de nós, e daqui para frente a gente está já melhorando, né? Então não vai ser pior do que antes. Mas também seria mentiroso de mim se eu dissesse que é possível a gente evitar tragédia, porque tragédia é algo comum, é algo inerente à vida humana, à existência humana. Então, por isso eu gostaria de falar, primeiro, um argumento que eu separei, que eu gosto de chamar o argumento de incoerência. Porque se a gente for olhar, segundo o Conselho Federal de Medicina, acidentes de trânsito matam 5 pessoas a cada 1 hora. Segundo o DPVAT, são 40 mil pessoas em 2019 que morreram por acidente de trânsito. Esses números, e eu posso ir falar sobre morte com armas de fogo, que um estudo da Bahia disse que era quase 70 mil por ano. Então, existem coisas que matam em um número semelhante e nós não tiramos a liberdade das pessoas em função disso. Não é porque o carro mata pessoas que a gente proibiu as pessoas de andarem, de usarem o carro, né? Ter trânsito e tudo mais. Eu acho isso importante a gente notar aqui, que nesse tempo, que eu creio que foi muito importante, foi fundamental a gente ter a quarentena, mas precisamos reconhecer que foi triste a gente perder algumas das nossas liberdades, como em
em 60, 64, que teve a ditadura, a gente não tinha o direito de ir e vir. Então foi algo conquistado por meio de muita luta, muito esforço. E as pessoas, elas sacrificaram as suas vidas em nome dessas liberdades. E hoje a gente colocou essas liberdades no altar e a gente sacrificou em nome da segurança. Então, eu acho importante a gente cuidar de vidas, cuidar de pessoas, mas também nós precisamos não desmerecer aquilo que os outros fizeram por nós, que foi nos dar liberdade. Tendo dito isso, se eu acho que ele foi pior ou melhor, tem várias formas onde a gente pode dividir esse argumento, mas eu gostaria de focar primeiro em as ramificações da quarentena, o que ela pode, futuramente causar. Bem, a gente deu ao governo um poder que em nenhum momento da história do governo brasileiro ela tinha, do Estado brasileiro ela tinha. E o que impede disso ser um precedente para outras vezes o Estado querer fechar os estabelecimentos? Tipo, tirar as liberdades das pessoas, liberdades econômicas. Ou mais do que isso, liberdades fundamentais, como o direito de vir, a pessoa poder sair de sua casa, andar livremente em uma praça pública. Então, de certa forma, nós pomos, por causa da quarentena, muito em risco algumas liberdades. E eu entendo que foi extremamente importante, mas eu acho que é algo que precisa ser ponderado também. Então, um não anula o outro. Então, eu acho que a gente poderia flexibilizar algumas medidas para ainda termos liberdades, porque liberdade é fundamental para o homem. E é mais ou menos assim que eu concluo minha primeira fala. O isolamento social mais ajudou do que prejudicou. O brasileiro, ele por muitas vezes é conhecido por não escutar os seus governantes ou achar que as decisões do governo por muitas vezes são equivocadas. O nosso governo foi extremamente responsável por tomar essas medidas de isolamento social e eu tenho a plena certeza que isso ajudou bastante os brasileiros e que isso impediu que fosse que houvesse uma catástrofe maior no nosso país com um maior número de óbitos do que já teve. Então, se o isolamento social mais ajudou do que prejudicou, eu tenho a certeza de que no aspecto de salvar vidas, de pegarem a doença que poderiam sobrecarregar ainda mais os hospitais, né? Porque já com certeza sobrecarregou. Existem diversas notícias que falam sobre isso. Então, sim, o isolamento mais ajudou do que prejudicou o cidadão brasileiro. Donato. Bom, gostaria primeiro de concordar com o Lipe, né, que é muito importante a gente ter solidariedade àquelas famílias que perderam alguém nesse momento, é uma coisa muito difícil. As pessoas também que passaram pela doença e também as pessoas que perderam seus empregos, que continuam desempregadas. Todos nós nos solidarizamos com vocês e temos muita empatia e é muito importante reconhecer isso. Começando ao meu ponto de vista, a pergunta é: isolamento social mais ajudou do que prejudicou? Para mim, é inegável que mais ajudou, porque estamos tratando de algo científico, né? A gente está tratando de um vírus, de uma questão de saúde pública, e nós temos que tentar entender aquilo que os especialistas passam para nós, que seriam os infectologistas e os médicos, que eles sempre nos falaram, né, que se não houvesse um isolamento, um distanciamento social, não teria como diminuir o contágio da doença, porque o coronavírus é um vírus que se espalha muito rápido, de fácil propagação, e como não havia vacina, como foi algo
muito rápido, né, que foi chegando nos países, a medida que as pessoas tomaram foi isolamento. E por que o isolamento é importante? Porque a única forma justamente da gente combater o vírus era a testagem em massa e o isolamento social. Como a gente não praticou muitos testes no nosso país, comparado a outros países lá da Europa, por exemplo, ou da Ásia, tem uma incidência de testagem para a população muito baixa. E isso acaba não retratando fielmente o cenário que nós estamos passando. Por isso é ainda mais importante o isolamento, porque é uma medida que a gente tem de nos proteger. E aí é importante a gente lembrar também que o isolamento, ele não é algo que é feito pontualmente, ou seja, ele não é apenas para o presente. O isolamento é feito pensando no futuro. Porque se muitas pessoas se contaminarem, devido a não haver um distanciamento social, a gente teria, com certeza, hoje, 3 meses após a chegada do vírus aqui no nosso país, um número de casos muito maior, um número de mortos muito maior e uma grande lotação dos nossos leitos de UTI do nosso país e dos hospitais. Ou seja, eu acho que mais ajudou nesse lado já que a gente não tinha outra solução, a melhor solução era o isolamento, porque não tinha como fugir disso, entendeu? E aí eu acho importante a gente salientar que eu não consigo desassociar o que aconteceu no final de março, que foi o discurso discurso do presidente, né, dia 24 de março, sobre que ele se referiu à doença como uma gripezinha e tal, e pediu para as atividades serem retomadas. Por que eu não consigo isolar isso? Porque o isolamento não era uma opção, o isolamento tinha que acontecer. E ele não teria se prolongado tanto, como o Murilo falou, se a gente tivesse feito de forma mais precoce e mais rígida, desde o começo. Se a gente tivesse adotado um isolamento mais eficaz e mais precoce, provavelmente agora a gente já teria uma situação muito mais tranquila, que a curva teria sido mais achatada e mais prolongada. Então, os hospitais estariam mais tranquilos e o número de casos provavelmente seriam menores. E por que eu estou citando a fala do presidente? Porque após aquela fala, a gente viu muitas pessoas, tipo, minimizando o isolamento, minimizando a doença. E a gente viu que começou a ter muita flexibilização e depois a gente não conseguiu mais voltar a ter tanta distanciamento social como houve na época, no início de março, que era como quando começou mais o vírus aqui no Brasil. Então, agora eu acho que o isolamento continua sendo mais benéfico e depois a gente continua falando mais sobre isso. Pedro? Eu vou iniciar a minha visão sobre esse assunto do momento fazendo alguns comentários sobre a fala do Felipe. Eu anotei alguns pontos aqui. Bem no início da idealização dele, ele usou, abre aspas, não vai ser pior do que antes, fecha aspas. Eu acho esse um pensamento precipitado demais. Não será pior do que antes, dependendo das ações da população. Se abrir cinema, se abrir teatro, se abrir igreja, vai voltar e vai ser pior do que antes. A segunda onda chega em todo o canto que a doença está. Então, acho esse um pensamento precipitado. Espero muito que não volte a ser como estava antes. Espero que chegue uma melhora enorme, diminua o número de casos
mas é um pensamento precipitado. E outra coisa que ele disse foi sobre os acidentes de carro, que matam muito, que mesmo causando muitas mortes, nós não proibimos o uso do carro. Mas para que as mortes diminuam, existem diversas medidas, como a lei seca, o uso obrigatório de cinto de segurança, crianças menores de 10 anos não poder sentar no banco da frente. Então, eu entendo que para todo problema deve existir uma solução. No início desse ano, chegou o problema do coronavírus, que hoje em dia é entendido como uma pandemia. E foram necessárias medidas para controlar o número de mortes. Ou seja, a primeira que nos chegou como sendo eficaz e possível na situação foi o isolamento social, que também entra em contraponto com mais um ponto de vista dele sobre a liberdade de ir e vir. Eu acho que ela cabe em momentos cotidianos, em situações normais, mas nós estamos em um momento muito perigoso para todo mundo, não só para o Brasil, não só para o Ceará, não só para Fortaleza. E foi necessário que todo mundo ficasse em casa, que fechassem as lojas. Abriu a bodega no interior. Tem que fechar. Foi a medida necessária. Mas eu entendo que muita gente se sinta incomodada com isso, mas é necessário. Muita gente pode se sentir incomodada em usar o cinto de segurança. Mas se não usarem, o número de mortes por acidente de carro vai aumentar. Então, eu entendo que o isolamento social foi extremamente necessário e ajudou demais a situação no Ceará e no Brasil em geral. Tanto que, mesmo com essas medidas de isolamento, em maio, mais ou menos na metade de maio desse ano, 97% das UTIs públicas do Ceará estavam ocupadas. E 87% das enfermarias também estavam ocupadas. As particulares chegaram a estar 100% ocupadas. Hospitais conhecidíssimos na região de Fortaleza, com avisos que não haviam mais UTIs. Então, na minha interpretação, cabe como uma medida extremamente necessária e extremamente benéfica à população do Ceará e à população brasileira em geral. Tanto que, atualmente, mesmo com essas medidas de isolamento, 90% das UTIs continuam ocupadas e 65% das enfermarias continuam ocupadas. Continua sendo um número preocupante. Não está voltando ao normal. Talvez algumas medidas de flexibilização estejam sendo precipitadas. Mas, em geral, é isso. Parabenizo a todos os governantes que tomaram medidas de isolamento, mesmo que entendo que foram longas, muitas pessoas se prejudicaram, mas se você teve a oportunidade e tem de ficar em casa, se proteger e proteger ao outro, você é privilegiado. Tanto que eu entendo que a partir do momento que a sua liberdade prejudica a liberdade de um outro indivíduo, algo precisa ser feito. A situação é, no mínimo, inadmissível. Tanto que muitas pessoas entram sem máscara em elevadores. Eu me recuso a entrar. Tanto que os elevadores são o quarto local mais perigoso para a contaminação de coronavírus. E as pessoas se negam, vêm sem máscara, botam a blusa. Você tem que tomar cuidado em a sua liberdade não prejudicar a liberdade do inocente. Então, esse é o meu primeiro ponto de vista. Bom, se eu puder só comentar a sua fala, é que
Primeiro, vamos começar desde o princípio, né? Desde o começo. Quando eu falei que acredito que as coisas estão melhorando, assim, pode ter uma segunda onda, mas eu disse isso não como argumento, mas sim como boa fé, que eu creio que realmente vai melhorar. E se existir uma segunda onda, eu não acho que vai vir tão forte como a primeira, porque a maior parte da população vai estar imunizada pela doença, né? E esse ponto que você disse sobre o cinto de segurança, minha analogia aos carros, né? Minha comparação da doença com mortes de carro, eu não acho que foi equivocado, porque obrigar todo mundo a andar de máscara, isso seria algo semelhante, análogo a andar de máscara. Todo mundo usar cinto de segurança. Mas é você proíbe... Sim, é o que eu estou dizendo. Obrigar todo mundo a usar máscara seria análogo a todo mundo usar cinto de segurança, que é obrigatório. Porém, você proibir as pessoas de andarem de carro seria análogo a fazer um lockdown completo. Entendeu? Porque é justamente isso e é o ponto que eu acho que a gente concorda, e isso é muito legal. Que a gente precisa ter essas medidas de segurança, são completamente necessárias. E como eu disse na minha primeira fala, que sim, eu acho que foi extremamente importante, eu acho que foi benéfico sim a quarentena. Mas a questão é qual a dosagem, né? Porque, por um lado, a gente pode estar evitando o contato das pessoas, mas por outro, você pode estar destruindo um meio de sustento das pessoas, seu trabalho, a economia. Então, eu não estou dizendo que a gente não considere um ponto em favor de outro, ou considerar a economia acima da saúde, ou considerar a saúde acima da economia. Eu vejo que nós precisamos ver de uma forma mais globalizada, vermos tudo juntos e não simplesmente focar em só um ou outro, perdão. Então, eu gostaria de partir para um próximo ponto, que seria um argumento de propósito, que eu acho que nós já conseguimos achatar a curva. Como o Mandetta disse em março, ele tinha deixado de ser nosso ministro da Saúde, e ele disse que ele acha que fizemos um bom trabalho, que conseguimos achatar um pouco a curva. E é esse o propósito da quarentena. A quarentena não é a função de todo mundo se isolar, diminuir a quantidade de contágios. É evitar a superlotação nos hospitais. Porque quando você fala que 97% das UTIs estão lotadas, mas você tem que lembrar que isso é uma condição anterior. Antes mesmo da pandemia, já existiam UTIs lotados no Brasil. Não era como se fosse tudo a culpa do vírus, mas sim da nossa ineficácia em fazer uma saúde pública de qualidade. Então eu não acho que é simplesmente uma coisa ou a outra, eu acho que é uma confluência de duas coisas. Então, partindo para o meu ponto que eu esqueci de falar, o argumento do propósito. A quarentena serviu para achatar a curva. E nós já fizemos isso, de certo modo. Nós achatamos a curva, sim. Então, as pessoas que têm esse sentimento muito à flor da pele, alarmista, vão dizer: mas pode vir uma segunda onda. Mas como eu tinha dito antes, que a gente vai criar uma imunidade, é necessário criar uma imunidade para a doença, uma imunidade de grupo, que eles chamam, quando 30% ou mais das pessoas da sociedade já têm imunidade à doença. E a gente não pode ter essa imunidade sem o contato. A pessoa precisa ser contagiada com a doença para criar essa imunidade.
Então, em algum momento, o isolamento precisa acabar e a gente precisa entrar em contato um com o outro. E não dá para ficar segurando as pessoas na sua casa ad eterno, a eternidade. A gente precisa ter um momento onde não. Precisamos começar a voltar, precisamos flexibilizar. Então, eu acho que é isso meu ponto. Bom, agora minha vez. E eu queria inicialmente, como fez o Lipe também, eu queria me solidarizar com todas as famílias que perderam seus entes queridos, que nós sabemos que não são só um número, são vidas, e vidas que por trás têm outras vidas. E também começar, como a gente vai aqui nessa dinâmica de debatendo um com o outro, falar um pouco dessa imunização de rebanho, né, que seria a necessidade da população ter imunidade. Do meu ponto de vista, é totalmente inviável. Primeiro, por quê? Os especialistas dizem que, em média, a população, para ela ter uma imunização de rebanho, ela precisa ter sido contaminada ou ter anticorpos pelo menos 65% a 70% da população. É um cálculo rápido, 65% da população seria mais ou menos 136 milhões e meio de pessoas no Brasil, né, de acordo com a população de 210 milhões de habitantes. Isso, a uma taxa de letalidade de 1%, já significaria 1.365.000 mortes, devido à tática da imunização de rebanho. Por isso que é totalmente inviável você adotar um sistema desse. E agora eu parto também para precedentes históricos. Nós tivemos outras pandemias no mundo causadas por vírus e que exigiram também de nós um momento de abdicar de liberdades individuais em prol da sociedade. Cito a pandemia da gripe espanhola, que exigiu também um isolamento social, por exemplo, nos Estados Unidos, que, como fez agora, demorou para tomar atitudes e teve um resultado catastrófico. Essa questão do isolamento ter sido mais benéfico, não, ele com certeza foi mais benéfico, porque, como eu falei, é inviável uma imunização de rebanho no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E o isolamento ele se mostrou o único remédio, porque é um vírus novo, nós não temos qualquer conhecimento aprofundado sobre sua natureza, sobre seu tratamento, sequer temos um remédio que seja eficaz, e nossa única medida de prevenção é o isolamento. Sem ele, nós não conseguiremos manter as taxas de UTIs que já são precárias, como isso eu concordo com o Lipe, que já são precárias no Brasil, nós não temos como manter isso. É necessário uma abdicação de uma liberdade individual neste momento para que nós possamos usufruir dela no futuro, pois mortos não poderemos usufruir. Eu queria também citar uma pesquisa da Imperial College, que o isolamento social, ele, se tivesse feito da maneira correta, ele salvaria 1 milhão de vidas no Brasil. 1 milhão de vidas. E essa instituição é que está guiando o governo britânico nas suas tomadas de atitudes, que também foram demoradas, para eles adotarem as melhores medidas. É notório que quando nós não adotamos o isolamento, os resultados são catastróficos. Vamos olhar os Estados Unidos. O Trump, tal como o Bolsonaro faz aqui, ele minimizou a gravidade da doença, investiu no seu discurso anti-isolamento por uma liberdade individual e no final ele acabou voltando atrás, porque ele viu que é a única maneira que ele tem agora, porque nem mesmo um sistema tão equipado consegue sustentar algo tão grave como uma pandemia dessa. E nós não podemos tratar um momento como esse como um momento normal, em que nós temos todas as nossas condições atendidas, todos os nossos direitos atendidos, porque não é. Nós estamos vivendo tempos de exceção. E todo o tempo de exceção exige atitudes de exceção. Nós não podemos querer tratar este momento como uma situação rotineira do dia a dia, porque não é. Nós temos que tratar como ela ocorre. E o isolamento é esse tratamento. É muito claro, por exemplo, também no Reino Unido, que eles não adotaram isolamento e se tornou, até o Brasil tomou essa posição, mas até pouco tempo era o segundo país com mais mortes no mundo. E sendo que não está entre os países com as maiores populações ou que teriam um potencial de ser afetado como foi.
O Boris Johnson, ele também minimizou e ele se arrependeu profundamente. Ele provou na pele a gravidade da doença por não ter aderido ao isolamento. Ele fazia questão de dizer que onde ele passava, ele abraçava e beijava o povo. Ele contraiu o coronavírus e foi parar numa UTI. Ele foi parar numa UTI em estado grave. E, a partir de então, o governo britânico ele foi muito mais cauteloso nessas medidas em manter o isolamento, tanto que eles adotaram um isolamento rígido demais. Eles ficaram até junho agora, né, isolamento rígido, sem lockdown no país. Aí já entra em outro ponto. Com esse isolamento sendo planejado, com ele sendo coordenado por um poder central, os resultados são muito mais efetivos. Aí eu concordo. O isolamento no Brasil ele não teve a eficácia que ele poderia ter. Ele está se estendendo muito mais, e agora eu concordo com o Donato com o que ele falou, ele está se estendendo muito mais porque foi mal feito. Nós não tivemos um poder central coordenando, estabelecendo diretrizes para que ocorresse da maneira correta. Isso é uma das causas do Brasil estar como está hoje, como o segundo país em morte, segundo país em casos, porque foi mal feito. Não foi um isolamento rígido na maioria dos seus casos. Isso só agravou e estendeu a situação. Por exemplo, o Reino Unido ele adotou um isolamento rígido e a curva de contaminação deles caiu e eles vão poder já voltar à vida quase normal. A Alemanha fez o mesmo. A Coreia do Sul não chegou a adotar essas medidas tão rígidas, mas outros países que o fizeram, agora eles estão voltando em um período mais curto de tempo. O Brasil está passando muito tempo porque foi mal feito. Mas isso não desmerece o poder do remédio, que o remédio é o isolamento, porque cloroquina não salva. É o que se mostra os exames, as pesquisas, perdão. Então, gente, eu queria agora encerrar meu ponto e partir para o próximo ponto. Cara, primeiro, são crises de naturezas diferentes. Então, é bem difícil de você medir um maior do que o outro. Cara, morrer de uma doença é ruim e morrer de fome ou viver em pobreza também é ruim. Então, assim, como a frase em inglês diz, choose your poison, escolhe seu veneno. Então, é difícil de quantificar. Você não pode falar que um necessariamente é pior do que o outro, porque alguém que passa fome vai te dizer que é a pior coisa do mundo, e alguém que está no leito de uma UTI vai te falar que é a pior coisa do mundo. Então, eu acho um pouco pretensioso alguém falar que um é pior do que o outro. Também as pessoas que falam que os indivíduos que se preocupam com os fatores econômicos são insensíveis, eu acho isso também uma forma de encerrar discurso, de encerrar diálogo, porque você automaticamente caracteriza alguém como insensível, que não solidariza com mortes, mas como eu já disse antes, sim, eu me solidarizo com mortes, mas eu entendo que existe um lado econômico para a vida humana, existe pobreza, existe miséria que precisa ser combatida também. Então, vem junto com essa pobreza, vem violência, vem fome, vem miséria. Então, precisa ser considerado também. Murilo. Eu separei alguns argumentos que eu tirei do UOL e eu gostaria de ler para vocês rapidamente aqui. O primeiro, o Fundo Monetário Internacional, FMI, estimula uma queda do Produto Interno Bruto, PIB do país, de 5,3%, enquanto a mais recente previsão do governo é de recuo de 4,7%. Eu gostaria de dizer que, como o Lipe falou no começo, a crise de saúde já existe no Brasil há muito tempo. Talvez essa pandemia, essa doença, foi só um motivo para agravar ainda mais essa grande crise no nosso sistema de saúde que nós estamos passando no momento.
A crise econômica, assim, a economia é um lado da vida do humano. Eu não estou dizendo que, caramba, o dinheiro é maior do que a vida de uma pessoa. Não. O dinheiro nunca vai poder pagar a vida de uma pessoa. A vida de uma pessoa é inestimável. Mas, contudo, a economia também faz parte da vida humana e ela também é um discernimento que a gente precisa ter um cuidado especial, porque a crise econômica que o nosso país está enfrentando e vai entrar é algo de se assustar. Só um segundo. A taxa de desemprego pode chegar a 18,7% no país. Antes, os dados estimados eram de aproximadamente 12,2% ao final deste ano. Essa estimativa foi feita pela Fundação Getúlio Vargas. O que quer dizer que esses 19%, que representariam 19,6 milhões de brasileiros sem trabalho algum, isso tirando os trabalhos informais que, que infelizmente existem diversos no nosso país. O que nós podemos dizer é que essa crise vai ser extremamente difícil de se recuperar e que vai ser mais difícil sair dessa crise do que sair da crise de saúde que nós estamos passando nesse momento e que na crise de saúde que já vem ocorrendo aí pelos seus 20 anos. Essa é a minha opinião. Rodrigo. A crise econômica é tão grave quanto a crise de saúde. Sim, é tão grave quanto. O problema é que não são inimigas. Ou seja, não é a questão da saúde, sim, é a causa da crise econômica. Mas elas deveriam, na verdade, andar em conjunto. Vou explicar. Eu vou bater na mesma tecla que eu falei na minha primeira explanação. Se a gente tivesse feito um isolamento correto, mais eficaz e mais precoce, sem minimizar a doença, sem brincar com o vírus, a gente lidaria mais rápido com a situação. Ou seja, seriam menos gastos, seriam menos demanda, seria menos tempo que o governo teria que precisaria estar pagando auxílio à população. Então, para mim, o que seria o ideal? Seria as duas coisas andarem em conjunto, não o contrário. Não é porque atualmente a gente vive numa sociedade muito polarizada e ideológica. Criou-se essa ideologia de o grupo a favor da economia e o grupo a favor da saúde. Mas não devia ser assim. Devia ser o grupo a favor do Brasil, do nosso país, da nossa população. Então, o que eu defendo? Para mim, o isolamento teria que acontecer de forma muito mais correta do que aconteceu, muito mais rígida, e o governo federal, o governo executivo, principalmente parte do presidente, dos governadores, deveria estar auxiliando principalmente as pequenas empresas e as pessoas autônomas. Como já está fazendo, eles criaram uma linha de crédito especial para ajudar no pagamento, e para mim é isso que tem que ser feito, tem que se auxiliar pequenos empresários e autônomos, porque as grandes empresas, nesse momento, elas conseguem se manter. Infelizmente, grande número de demissões, mesmo em grandes empresas, mas, infelizmente, é uma consequência. Porém, essas mesmas grandes empresas vão continuar fortes, vão se restabelecer. O que nós temos que defender é a ajuda, o incentivo, o apoio às pequenas empresas e aos autônomos,
temos que cobrar medidas eficazes do nosso governo, medidas econômicas eficazes para auxiliar a população e, ao mesmo tempo, criar medidas eficazes no sistema de saúde. Então, eu não dissocio uma coisa da outra. Para mim, tem que andar em conjunto e a gente não fez meio que ineficientemente as duas coisas, né? Tanto na parte da saúde quanto na parte econômica. De fato, eles não são mutuamente exclusivos. Você não precisa buscar uma em detrimento da outra. Você pode trabalhar os dois pontos de forma bem racional, de forma bem pautada, né? Pedro. Sobre esse ponto do debate, eu entendo que a crise de saúde que o país e o mundo está vivendo nesse momento é muito pior. Dinheiro todo mundo sabe quanto vale. Agora, uma vida de um inocente não tem valor. No Brasil, começamos a atingir marcas de 1.000 mortes por dia. Imagine ter 3 Brumadinhos todo santo dia. Um Brumadinho já foi um impacto enorme. Imagine 3.000 vidas em um dia. Só no município de Fortaleza já tiveram 3.000 mortos. 10 Brumadinhos. É uma coisa lamentável. Claro que eu entendo que está se formando uma crise econômica preocupante. Tanto que as taxas de desemprego vêm aumentado. Em dezembro do ano passado, quando se iniciou a pandemia na China, o Brasil tinha 11% de desempregados. Aproximadamente 11,2 milhões de pessoas. Agora, em maio, nós já atingimos a marca de 12,6% de desempregados. Aproximadamente 3 milhões de pessoas. E é uma verdade para todos nós que para recuperar esses empregos vai ser uma dura caminhada. Mas para recuperar o número de mortos é impossível. Então, não tenho dúvidas que a crise de saúde é muito mais triste. Fico feliz em a população e o governo estarem caminhando em conjunto para tentar minimizar essa crise econômica, como ações realizadas, por exemplo, o auxílio emergencial, que eu entendo que está sendo aplicado de maneira equivocada, que muitas pessoas que estão tendo acesso não precisam do auxílio. Claro que esse dinheiro vai ser usado no mercado, a pessoa vai fazer compras, vai movimentar esse dinheiro, mas muita gente que precisava está tendo dificuldades ou não está tendo acesso nenhum a esse auxílio emergencial de R$600. Fico feliz em ver grande parte da população ajudando, doando alimentos. Muitas empresas e ONGs doando alimentos. Vaquinhas nas redes sociais para ajudar cantinas de colégio, vendedores de pipoca. Fico feliz em a população brasileira estar abraçando essa causa da crise econômica, tentando ajudar como pode, doando uma cesta básica para a família da diarista que não está podendo trabalhar. Fico muito feliz nessas reações estarem sendo tomadas, mas a minha interpretação me leva a entender que a crise de saúde é extremamente pior do que a crise econômica. Eu me surpreendi com esse teu ponto de quando você disse
tanto no Brasil como no mundo, a crise de saúde ser pior do que a crise econômica mundial, os problemas econômicos mundiais, porque aproximadamente 400 mil pessoas morreram de coronavírus esse ano. Isso é lastimável, mas 820 milhões de pessoas sofrem com a fome no mundo. É um número quase que incomparável um com o outro. Então, nós simplesmente banalizarmos, a gente partir para as emoções, eu achei um pouco triste esse seu ponto que você levou para esse momento. Você falou sobre Brumadinho, porque isso é um argumento mais emocional, e eu sei que esse é um momento emocional. Muitas pessoas estão sendo afetadas, muitas pessoas morrendo, eu compadeço dessas pessoas. Mas você simplesmente ir para um argumento, para a emoção, apelar para a emoção, não resolve o problema. Então, a gente viu aqui, de acordo com a ONU, 820 milhões de pessoas passam fome. Isso é principalmente por causa da falta de dinheiro, falta de economia. Então, a gente precisa, eu não estou anulando a saúde, eu estou falando, sim, vamos focar na saúde, mas também a gente pode focar na economia. Não são mutuamente exclusivos, como eu disse antes, como Donato, como Murilo disseram. A gente pode focar nos dois, é possível, a gente não precisa anular um em detrimento ao outro. E para simplesmente discordar de você, não, eu não acho que os problemas econômicos mundiais são menores do que esse problema da pandemia. Mas eu acho que os dois podem ser resolvidos sem necessariamente um é maior do que o outro. Eu não vou falar isso aí, porque toda vida é importante. Mas eu digo que a gente precisa olhar os dois com extremo cuidado. E a gente precisa procurar resolver não só um, mas os dois. Posso Bom, responder? Felipe, vai. posso responder? Vai. Falar que a minha comparação de mortes por dia é emocional, eu discordo. Vira uma coisa tão cotidiana você ligar a TV e assistir o jornal 8h30 da noite e ver lá que 1000 vidas desapareceram do dia para a noite. A pessoa vai vendo segunda, terça, quarta, quinta, acaba perdendo a noção do que está acontecendo. Eu estou fazendo uma mera comparação. Todos nós lembramos do impacto que foi ver 300 mortos morrerem de repente. Porque é uma coisa que não acontece todo dia. Mas agora que está acontecendo 3 desses todo dia, as pessoas acabam normalizando. São 1000 números. Eu vejo 1000 na TV, é igual de ontem, que é igual de antes de ontem. A pessoa perde o impacto. Então eu trago o Brumadinho para a pessoa relembrar desse sentimento que foi ver 300 vidas desaparecerem cobertas de lama. Não é emocional, é tentar mostrar para as pessoas o quão lamentável é a situação. E sobre a fome inegavelmente é outro problema. Existem soluções. Existe comida no planeta Terra suficiente para alimentar 3 vezes a população. Mas, mesmo assim, 800 mil pessoas morrem, de acordo com o que você falou. É extremamente triste. Mas você entende que essas pessoas da fome estão ligadas tanto na crise econômica quanto na crise de saúde. Tanto que, por exemplo, países como a África sofrem de subnutrição. Eu estou tentando dizer que essa crise de saúde me deixa muito mais triste do que a crise econômica.
Porque a economia, em algum momento, a gente vai poder recuperar. E essas vidas não. Ao meu ver, a minha interpretação é que a crise de saúde é muito pior que a crise econômica. Bom, eu queria começar falando aí, concordando com o Saboy na parte que ele fala que as pessoas elas perderam o impacto, elas perderam o sentimento de empatia, porque tudo que a gente vê todos os dias se torna rotina. E rotina não nos impacta, tudo que nos impacta são coisas diferentes. Por que, como ele falou, falar Brumadinho gera muito mais impacto? Porque foi uma coisa de um dia que a gente viu a repercussão, mas o fato foi um dia. A pandemia não, a gente vê todos os dias morrendo mais de 1.000 pessoas, enfim. Mas eu também não sou negligente em querer somente pensar na questão da saúde e não pensar nas empresas. Porque morrer de fome também não é uma opção para mim. Mas aí eu entro em um ponto que mostra o porquê da gente viver uma crise que vai ser talvez pior que a de outros países. É justamente o ponto que eu levantei anteriormente de nós não termos tido um isolamento rígido. O que acontece? Por não ter um isolamento rígido, nós não tivemos nunca o controle da pandemia. Os números crescem no Brasil. São Paulo bate recordes de mortes, enfim. E, por não ter tido esse isolamento rígido, a situação de pandemia ela se estende. E, por se estender, consequentemente, os impactos econômicos também são estendidos. Também nós, como a situação brasileira de negligência por muitos poderes com a questão da pandemia, ela gera também falta de confiança de investidores. Ela gera uma abertura precoce da economia com funcionários que vão ficar doentes, com clientes que vão ficar doentes e não vão ter como consumir. Nesse ciclo de não fazer um isolamento correto, nós vamos ficar alternando entre um isolamento e uma flexibilização. Depois um isolamento, depois outra flexibilização. Esse ciclo de abre e fecha é muito mais danoso do que simplesmente fazer algo efetivo, mesmo que o impacto imediato seja maior. É muito fácil você querer dizer, eu vou abrir hoje porque as pessoas estão passando fome, elas vão perder o emprego. Tá, elas podem até perder o emprego, mas você vai voltar agora e você vai ter que fechar depois. E que é um exemplo disso? Porto Alegre, essa semana anterior, teve que fechar novamente. E hoje, que eu achei até uma coincidência, hoje o prefeito Alexandre Calil, de BH, Belo Horizonte, ele simplesmente mandou fechar tudo de novo segunda-feira, porque flexibilizou. E flexibilizou e aumentou. E hoje, as UTIs estão em 90% de ocupação. Ou seja, valeu a pena? Não. Você talvez tenha colocado vidas de mais pessoas em risco, em nome de algo que também a gente deve se preocupar, mas não pode se preocupar mais do que a vida das pessoas. Porque o capital ele só vem quando há alguém trabalhando para que ele seja gerado. E para haver alguém, ela tem que ter saúde. E eu acho que esse é o principal. Uma flexibilização correta, no momento correto, será muito bem-vinda. Porque os impactos econômicos no Brasil, eu não sou ignorante, eu sei que vão ser muito grandes. Muito grandes mesmo. E eu lamento muito por isso. Lamento que empresários vão ter que sofrer com a falência e, consequentemente, os seus empregados vão perder seus empregos. Mas, infelizmente, é como eu falei, é um tempo de exceção. E tempos de exceção exigem dores muito grandes, que nós podemos evitar, grande parte delas, mas não o fazemos porque somos negligentes. E isso é o ponto mais grave. Creio que sim, de algum jeito, ou de um jeito ou de outro, é um momento de flexibilizar. A gente precisa começar a reabrir, porque a vida não pode parar para sempre. Eu acho engraçado que todo mundo aqui, ou alguns de nós aqui, a gente falou, não pode flexibilizar agora, não é correto abrir depois fechar, abrir depois fechar. Mas aí eu te pergunto, quando é que vai abrir? Quando é o tempo oportuno para vocês? Porque
eu acho um argumento muito simplório alguém falar assim, não funcionou do jeito que a gente queria porque vocês não fizeram corretamente o isolamento. Se vocês fizerem do jeito que eu mandar de verdade, se você me der mais poder, se eu fizer algo mais rígido, agora vai funcionar. Como assim? A pessoa fala, não, isso aqui vai funcionar, esse isolamento, se a gente fizer corretamente, vai ter uma redução de mortes. Daí acontece, as pessoas obedecem. Talvez muitos de nós não obedecemos a forma que era necessário, mas já se esperava isso. E os números já estavam com isso em mente. Daí aparecem os números que contradizem as pessoas que propõem o isolamento mais rígido e falam, simplesmente é porque a gente não fez direito, é para fazer mais rígido ainda. Talvez seja a hora de pensar um pouco contrário, né? Você falou tão bem da Alemanha. A Alemanha, ela flexibilizou, ela foi uma das quarentenas mais relaxadas de toda a Europa. Não dizendo que a gente deva fazer, mas também a Suécia, se você for olhar, ela praticamente não teve quarentena, só isolou os mais velhos e os doentes. Então, aquele tão chamado isolamento vertical, né? Em vez do horizontal. E o número de contágio, o número de morte deles é comparável a qualquer outro país da Europa. Então, parece que talvez a quarentena não fez um impacto tão grande quanto alguns imaginavam. Mas, então, já que não funcionou, talvez é uma hora de tentar uma outra medida, flexibilizar um pouco mais, a gente ver o que a gente pode fazer, ainda mantendo a liberdade e a segurança, mandar crianças que não são tão vulneráveis, que elas não são grupo de risco, a voltar a estudar, talvez com até professores à distância, um projetor, não sei, mas dentro do colégio, alguma coisa desse tipo. Existe um caminho para flexibilização e eu acho que é necessário sim, porque a gente já tentou o que vocês disseram e não funcionou. E agora você fala, não, agora vamos fazer pela segunda vez que vai funcionar. Eu acho um pouco duvidoso. Bom, antes de passar, eu só queria dar um ponto rápido sobre isso, que esse enrijecimento, na verdade, não é o que queremos, não é o que achamos, é baseado em fatos científicos, por sinal. E aqui no Brasil, o que ocorreu é que não foi isolamento rígido, nós não queremos enrijecer porque não foi rígido. Aqui as pessoas estavam nas ruas, sem máscara, estavam fazendo seus encontros, estavam abrindo comércios quando não era para abrir, e não foi rígido, não houve fiscalização correta. E a questão da Suécia, é muito importante pontuar mesmo, que a Suécia ela não adotou um isolamento rígido. Ela deixou que a população, ela estava livre para decidir se adotava o isolamento. O que aconteceu? A Suécia, ela teve impactos econômicos similares ao dos seus países vizinhos, e hoje, e segundo um estudo, na verdade hoje não, perdão, no fim de maio, o estudo que saiu foi que a Suécia estava com a maior taxa de mortalidade do mundo, à frente até dos Estados Unidos. Por quê? Porque não adotou isolamento. Apesar de ter uma população educada e que boa parte aderiu ao isolamento. O que nós não vimos no Brasil, onde até a população entendida, que entendia os benefícios do isolamento, não adotou. Então, acho que no Brasil não foi rígido. Era só um ponto que eu queria aqui antes de passar para o Murilo. Gostaria de ler novamente aqui a pergunta, antes de eu começar a falar meu ponto. É o momento de flexibilizar o isolamento? Bem, na minha opinião, sim. E o que eu posso falar sobre isso? Eu posso falar dados sobre o que o Diário do Nordeste divulgou recentemente, falando sobre a nossa cidade, Fortaleza, que recentemente começou a flexibilizar o comércio e a volta gradual da nossa economia. Eu vou começar a ler aqui. Fortaleza tem média diária de óbitos por coronavírus de 13,6 pessoas entre os dias de 1 a 25 de junho. Isso corresponde a uma queda de 78
0,2% desta taxa comparando o mesmo período do mês de maio. Eu posso dizer confiantemente que essa é a hora de flexibilizarmos. O que eu posso dizer sobre o município de BH, que o Felipe disse que o prefeito recentemente mandou que todos os comércios fossem fechados novamente, é que eles não adotaram medidas como a nossa cidade de Fortaleza, medidas para evitar que maiores aglomerações fossem ocorrer. Como assim? Igrejas recentemente voltaram a ter suas ações e a medida que possibilitava que elas voltassem a serem abertas era que houvesse uma distância de 12 metros quadrados, em torno de 1,7 metros de cadeira a cadeira, e provavelmente isso não foi visto em Belo Horizonte, que essa medida não foi respeitada pela população. Outra coisa, além do número de óbitos, a quantidade de novos casos registrados diariamente em Fortaleza diminuiu. Antes era vou ler aqui. De 1 a 25 de maio, 15.893 pacientes tiveram infecção por novo coronavírus. Isso corresponde a uma média de 635,72 novos casos por dia. Em junho, a média diária de novos casos foi de 315, quase metade da contaminação, isso contando com a abertura do comércio a partir do dia 16 de junho, que já teve. Então, essa é a minha opinião. Rodrigo? Bom, talvez essa seja a pergunta que incentivou a gente a causar esse debate, né? Porque é justamente o que a gente está passando, muitas cidades flexibilizando as medidas de isolamento. Então, quero abordar alguns pontos sobre esse tema. Primeiro, logo para iniciar, só para falar sobre a Suécia também, a Suécia tem aproximadamente, tá? 10 milhões de habitantes. Nova Zelândia, opostos em como lidaram com a Covid no momento da pandemia. A Suécia tem 10 milhões de habitantes, a Nova Zelândia, que é exemplo para todos de enfrentamento, tem 5 milhões de habitantes. Na Suécia, a cada dia tem mais números de mortos, e por enquanto passou de 5 mil números de mortos na Suécia. Na Nova Zelândia, que tem metade da população da Suécia, 22. Não é 22 mil, nem 22 milhões, são 22 pessoas que morreram. 22. Metade da população da Suécia. Por quê? A Nova Zelândia testou em massa, a Nova Zelândia fechou barreira, a Nova Zelândia fez isolamento precoce e rígido, e conseguiu passar pela pandemia, já voltou a funcionar normalmente, enquanto a Suécia, como vocês falaram, teve uma flexibilização, eles não adotaram medidas de isolamento mais rígidas, minimizaram a doença e a consequência veio, né? Mas falando sobre essa questão, no momento de flexibilizar o isolamento, vamos falar aqui do Brasil, que é o que a gente está interessado, né? É importante dizer que realmente a gente viu nesses últimos dias que o diretor da OMS, da Organização Mundial de Saúde, diz que está ocorrendo uma estabilização no número de mortos no Brasil. Está ocorrendo uma estabilização. Porém, isso não significa que está diminuindo o número de mortos. A curva no Brasil ainda está muito alta. Ela está muito alta e estabilizada. Tanto é que, como o Saboy falou, todo dia a gente tem 1.000 mortos, mais de 1.000 mortos por dia. Todo dia. Ou seja, está estabilizado. Aí pessoas utilizam esse argumento para defender a flexibilização, mas está muito alta ainda. Ainda há muitos contaminados, ainda há muita incidência de morte.
Então, a gente tem que entender isso, que não é porque está estabilizado que a gente tem que flexibilizar. Justamente porque se a gente flexibilizar agora, antes da hora, vai crescer de novo. É inevitável. É uma doença, é um vírus que se propaga. Se a gente volta antes da hora, vai continuar crescendo o número de casos, o número de mortos. E aí é o que a gente tanto teme, uma segunda onda. E aí a gente entra de novo na parte econômica. Uma segunda onda demandaria ainda mais gastos públicos para ajudar a conter as consequências. Então, é uma coisa muito complexa. A gente tem que pegar por região e por questão de quem tem capacidade de realizar as medidas corretas. Tem regiões no Brasil que realmente há números de casos menores, apesar da doença agora estar mais para o interior, mesmo assim há regiões que o número de casos é menores. Nessas regiões, você pode talvez flexibilizar alguns pontos. E é importante ressaltar que as áreas que devem ser flexibilizadas são áreas capazes de realizar as medidas de teste. Testar a população, testar quem estiver passando por ali é muito importante. Ou seja, não adianta você flexibilizar se você não tiver nenhum controle, se você não realizar testes, se você não tiver as medidas corretas para verificar se o vírus continua circulando. Então é isso, eu acho que a gente tem que ter noção dos lugares que podem ser flexibilizados e, ao mesmo tempo, adotando as medidas corretas de testagem, de contenção, e tomar cuidado para não flexibilizar antes e aí correr o risco de uma nova onda, porque, como o Felipe disse também, as cidades que já tiveram que passar pela quarentena e tiveram que flexibilizar e tiveram que voltar. Blumenau é outro exemplo, por exemplo. Então, a gente tem que ter responsabilidade, tem que ter consciência, e não é uma questão apenas de, como é que posso dizer, eu acho que a gente já passou tempo demais, então está na hora de sair. É uma questão de saber lidar com o que a gente está vivendo, entendeu? Eu achei muito feliz sua colocação sobre Suécia, porque eu acho um pouco equivocado e simplesmente pela taxa de mortalidade, taxa média de mortalidade, porque se olharmos como você disse, 5 mil pessoas morreram na Suécia. E eles possuem uma população pequena, extremamente pequena comparada ao nosso país. E por isso tem uma taxa de mortalidade mais alta, que talvez faça entender que lá teve muitas mortes, mas não teve. Se formos comparar, teve menos mortes do que o estado do Ceará. E isso sem considerar que a Suécia tem uma das populações mais idosas do mundo, idosos que são do grupo de risco, os mais afetados pelo coronavírus. Só falar rapidinho, 30 segundos. É exatamente por isso que eu não comparei a Suécia com o Brasil. Eu comparei a Suécia com a Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem a metade da população da Suécia e infinitamente menos incidência de morte, entendeu? Sim, é que eu não estava falando necessariamente do seu ponto, estava falando do ponto do Felipe, que ele disse mais cedo, sobre a Suécia ter uma taxa de morte muito elevada, mas é uma taxa de morte, apesar de ser a mais alta da Europa, é um pouco atrás de, por exemplo, o Reino Unido, que teve 5,75 mortes por milhão. Então, fica um pouquinho atrás, simplesmente. Não é por muita coisa. E você considerar que eles pouparam muito esforço e muito dinheiro investido na economia, principalmente na área da saúde. Pedro? A minha visão sobre se é momento de flexibilizar ou não é que podemos até analisar
flexibilizar alguns setores. É óbvio que é impossível, é até desnecessário voltar com os cinemas. Em um momento crítico como esse, vamos dar prioridade a reabrir cinemas. Ah, mas é só 20% das vagas. É um local fechado, refrigerado. E outra, não é nem um serviço minimamente essencial. Ou seja, o que o Donato falou, tem locais e setores e municípios a serem flexibilizados. Ainda tem que ser muito delicada a flexibilização, porque senão vai voltar lockdown, vai voltar número de infectados, vai voltar UTIs lotadas, vão voltar um aumento ao número de mortes. Então tem que tomar cuidado como vai ser essa flexibilização. Eu vejo muita gente indo para a praia, correr sem máscara. Então tem que ser muito delicada essa reabertura. Restaurantes, não é momento de se almoçar fora. Tudo bem, você não quer fazer comida, existem inúmeros aplicativos de delivery de comida. Você não precisa se expor à doença e expor outras pessoas ao risco de serem contaminadas. Então, essa flexibilização tem que vir junto a uma conscientização da população e a um cuidado sobre o que deve ser flexibilizado no momento. Porque senão vai voltar os problemas, vai prejudicar ainda mais a economia, vai prejudicar ainda mais a crise de saúde. Então, tem que ser delicado e bem pensado. Eu concordo muito com você, Pedro, que realmente precisa ser gradual a nossa reabertura, mas é difícil definir o que é essencial, né? Essencial para quem? Para um trabalhador, por exemplo, que trabalha talvez em um McDonald's ou um restaurante, o trabalho dele que ele usa para sustentar, o dinheiro que ele recebe do trabalho para sustentar a família dele, para ele aquilo ali é essencial. Então talvez você chame algumas coisas de essencial, mas para outros indivíduos não seja. E talvez as coisas que você não chama de essencial são para outras pessoas também. Porque justamente a gente procura, a gente quer ajudar o indivíduo fundamentalmente, né? A gente quer ajudar o indivíduo. Então, a partir do momento onde a gente usa esses termos muito grandes, né, como essencial, não essencial, para determinar a vida das pessoas, a gente acaba também prejudicando indivíduos, justamente aqueles que a gente quer salvar. Deixa eu completar, Felipe, rapidinho. Você mencionou aí pessoas de restaurante. Foi por isso que eu citei. Existem muitas coisas que nós podemos fazer dentro de casa. Você quer assistir um filme lançamento. Existem dezenas de milhares de aplicativos. Você tem acesso a milhões de filmes. Restaurantes têm a possibilidade de fornecer a entrega por delivery. Então, existem muitas coisas que podem ser alimentadas à distância. Farmácias, supermercados. Hoje em dia, tudo você pode fazer pelo celular. E isso é inegável. Mas acho que você perdeu um pouco do meu ponto. É que é justamente as pessoas, por exemplo, foi só um exemplo a questão do restaurante, mas eu vou dar um outro exemplo agora. Pessoas, lojistas, pessoas que trabalham com vendas dentro de lojas. Uma pessoa que faz, quando todo mundo faz compras online, ele não está trabalhando. Será que ele ganha? Será que ele não ganha mais a porcentagem dele, a comissão dele? Entendeu? Então a vida dessa pessoa é afetada. Eu digo que a gente deve tentar ajudar todo mundo, não só alguns, mas deixar todo mundo com a oportunidade de trabalhar, de conseguir seu sustento.
que a gente não negue a todo mundo esse direito e dever, né? Bom, eu queria também falar que apesar de defensor do isolamento, eu sei que uma hora ele tem que acabar, né, para o resto da vida. E a pergunta, é a hora de flexibilizar? Depende. Essa é a resposta, depende. Você tratar de países de pequena extensão territorial, de pequena população, que geralmente estão mais concentrados, é fácil você falar de uma política nacional igualitária para essas regiões. Agora, o Brasil não. O Brasil é um país de dimensões continentais, o 5º país em extensão territorial do mundo, a 6ª maior população. Então, nós temos que tratar individualmente, estabelecendo diretrizes. Há locais em que é possível fazer a flexibilização? Claro que há. Agora, você tem que ter a certeza de que, flexibilizando, você vai ter condição de atender os doentes. Você flexibilizar hoje no Brasil, algumas regiões que estão sendo flexibilizadas é um absurdo. Porque os governantes sabem que não vão ter condições de atender uma segunda onda. Porque o sistema de saúde ele está em colapso. Entrou em colapso. Em alguns lugares já saiu. Então você tem que estabelecer, é a primeira coisa, estabelecer uma infraestrutura adequada que possa atender a população. Agora, por exemplo, São Paulo está agora caminhando a passos largos na flexibilização, enquanto eles batem recordes de infectados e, nesses últimos dias, todo dia batendo recordes de infectados e de mortes. Chegando a registrar 400 mortes em um dia só no estado de São Paulo. Porto Alegre também o fez, uma flexibilização muito precoce e vai ter que endurecer as medidas novamente. É essencial que para flexibilizar nós temos uma testagem em massa, para você ter noções de políticas públicas. Então, associar uma infraestrutura adequada com a testagem em massa para você ter noção do que está acontecendo. Nós temos hoje confirmados no Brasil 1 milhão e alguns que eu não sei exatamente. E a pesquisa que saiu nesta semana, do próprio governo de São Paulo, diz que só a cidade de São Paulo tem cerca de 1,16 milhão de infectados. O número do Brasil só em São Paulo. Na cidade de São Paulo, não no estado. Ou seja, nós não temos condição de assumir riscos em alguns lugares porque nós não temos noção do que está acontecendo. Simplesmente não temos. Não temos teste, não temos UTI, não temos enfermaria. Isso na grande maioria dos lugares. Agora é o que eu volto àquele ponto. Existem lugares que realmente é possível fazer uma flexibilização, porque, enfim, não tem uma cidade que teve 20 casos, 19 curados, não tem sentido ela estar com tudo fechado. Agora tem que ser responsável. Tem que deixar locais de grande aglomeração fechados por último. Escola, para mim, não é prioridade para reabrir. Apesar de que os pais, às vezes, necessitam de deixar seus filhos nas escolas, mas tem que pensar em outras formas. Nós temos que ser dinâmicos, porque o momento exige que sejamos dinâmicos. Nós não podemos tratar esse momento como um momento normal. Temos que pensar em coisas novas, botar nossa criatividade para funcionar, infelizmente. Então, escolas, igrejas, cinemas, por mim, só seriam liberados quando realmente tivéssemos uma certeza de que nesses locais as pessoas não correriam qualquer risco. Gente, eu encerro por aqui esse terceiro bloco e nós vamos agora para o quarto. Esse quarto ele tem uma ideia de ser mais rápido, para a gente fazer uma discussão mais rápida, porque, enfim, ele é mais fácil de ser debatido. Eu diria que sim. E também é um depende, né? Um grande depende. Depende de qual igreja, depende de qual hospital, qual escola, quer dizer. E é uma questão simplesmente da gente falar. Um governo falar, olha, todo mundo precisa andar de máscara, nós precisamos detetizar as salas que estão sendo usadas a cada vez que é usada, de 2 em 2 horas, trocar o filtro dos ar-condicionados e colocar isso como uma regra e falar assim, olha, quem conseguir aderir a essas regras, a conseguir chegar a obedecer
essas exigências, podem reabrir. Eu acho que é simplesmente isso. É bem simples isso aí para mim. A gente não tem razão de fechar um lugar onde pode se manter um certo nível de segurança, pode se garantir um certo nível de segurança para as pessoas. Então, um pouquinho, e também eu vou agora bater um pouco com o ponto que o Felipe disse sobre assegurar. E assegurar, ele fala muito sobre estar completamente seguro, mas não existe completamente seguro, né? Isso é algo muito difícil, se não impossível de alcançar. Apesar do Estado garantir o direito à vida, ela não pode garantir que a pessoa acorde todo dia de manhã. Então, não acho que a gente deva ser tão radical de falar só quando poder garantir 100% que não vai ter ocupação de 100% dos leitos. Mas tínhamos esse problema antes de existir a pandemia, antes de existir o coronavírus. Então a gente vai precisar primeiro resolver todos os nossos problemas históricos antes de poder reabrir? Não, eu não acho que deva ser assim. Murilo. Eu acho que deve ser aberto sim, pelo menos na nossa cidade de Fortaleza. É o momento apropriado. Nós estamos tendo a redução do número de óbitos e número de infectados, mas é claro que devem ter alguns planos de contingência, alguns planos para que seja evitado a disseminação desse vírus. Como, por exemplo, a Igreja Comunidade das Nações voltou a sua ativa, por assim dizer, com 20% da sua capacidade. Isso tem sido feito para que fosse evitado uma aglomeração que seria gerada se as igrejas fossem abertas com sua total capacidade. Essa medida foi uma das muitas medidas tomadas para que as igrejas hoje pudessem ser abertas e que houvesse um mínimo risco de contaminação para as outras pessoas. É claro que as escolas também vão seguir um regime muito parecido. Atualmente não se tem um pronunciamento adequado sobre como as escolas, tanto da rede pública quanto da rede particular, vão ser regidas. Por exemplo, no estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo, não consigo me lembrar agora, vai ser adotado rodízios de alunos, e isso pode ser também considerado uma medida para que a flexibilização desse isolamento possa acontecer e que nós possamos voltar a cada passo para a nossa vida normal, por assim dizer. Rodrigo. Realmente essa uma discussão muito complexa, porque envolve muitos fatores. A gente tem que pensar o tamanho do local, ou seja, o tamanho da escola, da igreja, por exemplo, a quantidade de pessoas que frequentam. Então, eu acho que assim, mas também a gente tem que pensar que justamente são as escolas maiores, as igrejas maiores que têm mais capacidade de realizar as melhores medidas de prevenção, ou seja, distribuir o uso de máscaras, fazer testes rápidos, ou Álcool gel. sim, ou o distanciamento, promover maior distância entre as pessoas. E no caso das escolas, por exemplo, eu não vejo uma necessidade tão grande de volta
para alunos digamos, de séries mais avançadas. Eu entendo que a parte das séries infantis é mais complicado, porque muitos pais necessitam deixar o filho no colégio para poder trabalhar, mas as séries mais avançadas, elas podem continuar funcionando normalmente online. Isso eu estou falando de escolas privadas. Então, eu acho que as escolas que têm capacidade de adotar essas medidas, elas podem oferecer aos alunos, porque quanto menos pessoas se expondo, quanto menos pessoas saem nas ruas, menos vetores possíveis. É menor a chance de maior propagação. Então, no que você puder evitar, flexibilizar, evitar voltar ativa, para mim teria que ser evitado. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a importância em algumas áreas e a importância em algumas áreas de voltar para justamente poder se estabelecer novamente, porque está sendo muito prejudicado. Mas eu acredito que são muitos fatores que envolvem questão da capacidade, questão do qual a capacidade desse lugar de realizar testagem, qual a infraestrutura, se ela pode disponibilizar outros serviços online ou precisa realmente ser algo presencial. Para mim, o mais importante agora é, de vez, acabar com o aumento de número de casos. Depois a gente pensa em voltar a alguns serviços. Posso, Pedro, se eu pode. puder falar aqui, um estudo da CDC dos Estados Unidos, que é o Centro de Doenças e Contágios lá dos Estados Unidos, é que eles fizeram um estudo, uma pesquisa com 2.449 pessoas que tiveram coronavírus e que viram a idade. 6% dessas pessoas, desses 2.400 e tralalá, eram acima de 85 anos. Então, 25% era de 65 a 84 anos. 18% era de 55 a 64 anos. Outros 18% eram de 45 a 54 anos. 29% era de 20 a 44 anos. E apenas 5% era de 0 a 19 anos de idade. E se eu puder passar outra informação aqui, que desses 5% de 0 a 19 anos, 0 deles foi casos de fatalidade e 0 casos de internação. Então, os jovens, eles realmente existem eles não fazem parte do grupo de risco. Não existe um risco tão grande para os jovens quanto para os mais velhos. Então, eu vejo que, por exemplo, escolas não precisam necessariamente ser fechadas por pôr a vida dos estudantes em risco. Talvez os professores, ou de alguns professores, né, que forem mais velhos, mas eu creio que exista professores substitutos mais jovens que talvez possam fazer esse trabalho de dar aulas. Pedro. Bem, sobre o quesito reabertura, para mim, o máximo que puder estender a abertura de locais fechados, principalmente refrigerados, melhor. Essa é a minha visão, porque são os ambientes com maiores riscos de contaminação de coronavírus. Mesmo que, por exemplo, nas escolas, sejam jovens, poucos têm mais de 18 anos, exceto professores e funcionários, a partir do momento que um jovem desse se contamine, ele vai entrar no carro com o pai, no carro com a mãe, no carro com o irmão. Se o irmão pegar, ele pode passar para os colegas de sala de aula. Os colegas de sala de aula passam para os pais.
que os pais passam nos ambientes de trabalho. Então, eu acho que a partir do momento que algum setor pode ser fornecido de maneira online, ele não precisa ser tratado como urgência, não precisa ser tratado como prioridade para uma reabertura. Por exemplo, muitas escolas, em grande maioria particulares, estão tendo a possibilidade de praticar EADs. Vejo também muitos cultos online, onde diversas pessoas podem exercer sua fé em casa. E digo que, a partir do momento que esses serviços podem ser feitos em casa, não existe prioridade em reabri-los. Principalmente porque são ambientes de grande risco de contaminação. E ao meu ver, se fosse para escolas abrirem, seria somente para o ensino médio, já que são indivíduos mais responsáveis. Pelo menos se espera isso dos alunos, que sejam alunos mais responsáveis, que troquem de máscara, limpem as mãos, não fiquem muito perto um do outro. Então, o máximo que for possível evitar esses locais fechados, refrigerados, eu acho que a gente pode usar isso para segurar o colapso dos ambientes de saúde, sabe? Então, eu entendo que poderia estender um pouco mais essa abertura. Não era para ser agora, ou quem sabe não mês que vem. Tem que ser tratado com muita delicadeza, como eu disse anteriormente. E que eu queria complementar duas coisas, uma piada e outra não. Que, primeiro, você falou de colégios privados, mas e para públicos, onde não pode ter AAD, onde fica complicado? Então, eles ficam sem estudo, sem educação, enquanto outros alunos que podem pagar por um colégio privado, eles são favorecidos. Então, eu acho isso um pouco desigual e injusto. E também a segunda coisa é porque foi engraçado que você criticou por estar em lugares fechados, mas logo em seguida você disse, então vá para casa, se feche dentro da sua casa, porque a maioria das contaminações hoje em dia são, eu falo pelo Ceará, né? São principalmente por entregadores. Então, você ficar dentro da sua casa, trancado, também não ajuda, porque você está fechado dentro da sua casa também. Da mesma forma que você estaria fechado dentro de um colégio, dentro de uma igreja, dentro de uma escola. Bom, para encerrar aqui com o meu ponto, enfim, como eu tinha falado anteriormente, eu até concordo com o que o Felipe falou na parte de que não tem como assegurar 100%, é verdade, você tem razão. Não tem como a gente assegurar 100%, mas eu acho que existe a possibilidade de segurar um pouco mais e garantir uma segurança maior. Como o Pedro falou, esses ambientes assim, eles são muito, muito propícios à disseminação do vírus, porque são ambientes fechados, e diferentemente da sua casa, você não está só com seus familiares que também estão isolados com você. E também tem outras questões, também, como a falta de infraestrutura escolar, principalmente nas escolas públicas, porque aí vem aquele problema. Nós temos o problema de eles não terem como ter o EAD, mas também temos o problema de não ter como manter as medidas de segurança fisicamente. Então falta essa infraestrutura. Nos interiores, por exemplo, os alunos eles vêm dos distritos para a sede do município, eles vêm em transportes escolares. E aí? A prefeitura, que já é pobre de um município do interior, tem condição de comprar mais transportes? O governo federal tem como ajudar nisso? Nós vamos trazer só uma parte dos alunos, como é o possível plano aí do governo do estado do Ceará, de trazer 20% dos alunos. Mas e os outros 80% também não continuam sendo prejudicados porque não tem EAD?
Então, é uma discussão muito difícil e que deve ser tratada com muito cuidado. E eu acho que, nesse momento, não é a prioridade espaços como escolas, igrejas, demais lugares de aglomeração, como bares, restaurantes, perdão, não acho necessário essa abertura agora, mas enfim. Então é isso, gente. Esse foi o nosso debate de hoje. E você que assistiu até agora, que aguentou esse tempão com a gente, nosso objetivo não é te fazer acreditar em alguma coisa que a gente falou aqui, não. A gente está querendo que você construa a sua própria ideia. Você pode concordar comigo, você pode concordar com o Rodrigo, com o Pedro, com o Felipe, com o Murilo. Você pode não concordar e simplesmente criar a sua própria ideia. Esse é o nosso objetivo, que você seja você e tenha opinião embasada em coisas verdadeiras sempre, né? Então, gente, eu queria agradecer a cada um de vocês que participou. Você, Rodrigo, você, Pedro, você, Felipe, você, Murilo. Cara, foi sensacional e teremos outros momentos. E você que assistiu, por favor, entre no nosso site, conheça mais sobre as nossas ideias, sobre as nossas propostas. Nós somos abertos a qualquer um. Você viu que nós aqui discordamos muito. E nem por isso nós somos inimigos, muito pelo contrário. Eu acho que amigos são aqueles com quem você pode aprender sempre mais. E você pode discordar e crescer com eles. Quem sempre concorda com você, às vezes não é tão teu amigo. Então, gente, muito obrigado e que venham outros momentos como esse. Acesse nosso site.